O que levava os jovens a se juntar aos bandidos? Pobreza extrema da população, não ter o que comer. Esses tipos de máfias ou organizações disputavam o controle dos mercados, dos bairros, para poder lavar seu dinheiro. Pois por câmbio ilegal de moeda, você pegava 8, 10 anos. Saudações de São Petersburgo e bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou ao lado da Catedral do Sangue Derramado, um nome bastante peculiar, em uma localização bastante peculiar, como podem ver. À beira do canal, na margem do canal, em um lugar nada comum para uma catedral dessa magnitude. E o motivo é que foi erguida quando tiraram a vida do czar Alexandre II, foi erguida no mesmo lugar onde tiraram sua vida. Seu filho Alexandre III a ergueu em sua homenagem e memória. É uma das catedrais mais impressionantes que vocês vão ver por aqui, nesta bela cidade de São Petersburgo. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Hoje, quero comentar mais com vocês sobre um fenômeno que ocorreu em São Petersburgo e outras regiões da Rússia com a queda da União Soviética. E as gangues de bandidos dos anos 90, os loucos anos 90, como dizem os russos, Banditsky Debianostar, e mais especificamente Banditsky Peterburgo. São Petersburgo foi uma das cidades com mais repercussão dessas quadrilhas de bandidos criminosos. Aproveitaram-se após a queda da União Soviética do caos econômico que havia, da falta de autoridade governamental, e também que a independência dos países bálticos e a oposição de São Petersburgo faziam da cidade um excelente ponto de trânsito de mercadorias para exportação e importação. E esses grupos criminosos souberam enxergar um negócio e aproveitaram isso, os jovens de São Petersburgo e de toda a Rússia, em vez de serem médicos, advogados, cientistas, entravam nessas gangues para conseguir dinheiro rápido, em uma época de caos. No vídeo de hoje vou analisar em detalhes o fenômeno ocorrido após a queda da União Soviética. Em específico, aqui na cidade de São Petersburgo, então vamos direto ao assunto, e vamos lá. Entender esse mundo do crime que surgiu após a queda da União Soviética não seria possível sem conhecer os Vor Vezakony, ou ladrões da lei, herdeiros do submundo criminoso russo pré-revolucionário. Seus membros formam uma sociedade criminosa com suas próprias leis, modo de vida e um nível de sigilo que não encontra paralelo no mundo. Seu surgimento remonta à década de 1930, quando, nas prisões, os condenados começaram a se distinguir por patentes e hierarquias, e a considerada elite se autodenominou os ladrões da lei. Todos estavam unidos pela chamada Lei do Ladrão, que segue estes conceitos, entre outros: rejeição completa às normas e regras sociais externas, proibição de colaborar em investigações criminais e de contato com polícia, juízes e outros funcionários, proibição de atuar em órgãos governamentais, atrair jovens para o crime, ser apolítico e evitar armas entregues por policiais ou militares, não ter esposa ou filhos, cortar contato com a família e agir com honestidade e respeito com ladrões do mesmo nível. Da mesma forma, eles usavam sua própria gíria. E nos anos 60 ficaram na moda as tatuagens com significado, onde os ladrões de lei mostravam suas qualidades. A iniciação no grupo, chamada coroação, exigia a aprovação de outros ladrões de lei. O candidato solicitava entrada, enquanto outros membros buscavam seus antecedentes criminais, para ver se seus feitos e crimes estavam à altura. Só cumprindo os requisitos, o candidato seria coroado ladrão de lei. Esses ladrões de lei prosperaram no submundo soviético junto com vendedores clandestinos. No fim da União Soviética, lucrava explorando a escassez de produtos e o contrabando. Nem todos os bandidos e criminosos eram ladrões de lei, mas o auge que viveram na década de 90, chegando a ultrapassar 1.500 em 1998, nos dá uma ideia da expansão que o crime alcançou na Rússia. No fim dos anos 90, leis mais rigorosas começaram a ser implementadas. Eles acabaram sendo derrotados e esse ciclo criminoso, que durou toda uma década, chegou ao fim. Antes
Antes de começar esse passeio, vamos fazer uma pequena parada para comer algo típico daqui. Oi, me dá 3, por favor. Aqui? Sim, aqui. Cartão ou dinheiro? Cartão, obrigado. Onde se pode comer? Em um lugar livre. Decidi vir aqui a um lugar mítico, no centro de São Petersburgo, para comer algo. Estão vendo? Os típicos. Pontiki são como umas rosquinhas. Não, massa, que se parece com a do churro. Podemos sentar com o senhor? Podem sim. Não se incomodam que eu grave? A senhora senta comigo. Quantos são? Somos 3, venham aqui. Bom, então já tenho companhia aqui para comer. Você veio da Espanha só para comer pisqui, lá não tem? Sim, a comida na Espanha é deliciosa. Sim, mas isso aqui não tem. Com licença. Bem, a sua saúde como sempre. É um prato de confeitaria. Nossas avós antigamente fritavam eles na gordura. Massa com fermento e um pouco de açúcar frita na gordura. E na Espanha, o que tem parecido com isso? Temos os churros com chocolate, embora sejam crocantes. Muito prazer, estou indo embora. Bem, o que eu ia dizer antes de que essa família se reunisse é que este é um lugar típico soviético, aberto desde 1958, se não me engano, onde só servem esses pisqui com café ou chá. E é um clássico. Se você vier a São Petersburgo, recomendo que passe por aqui para se aquecer. Se você gosta de churros e esse tipo de coisa, vocês vão gostar e se sentir como nos tempos soviéticos, como antigamente. Beleza, então vamos começar esse roteiro pelo Banditsky Peterburg. Estou com o Sergei, que vai ser meu guia no dia de hoje. E vamos fazer um pequeno passeio pelos pontos mais importantes que marcaram a história dos anos 90 na cidade de São Petersburgo. Do que viviam esses grupos organizados? Eles controlavam as prostitutas de moeda estrangeira, os contrabandistas, os cooperadores, negócios ilegais no final da URSS. Também existia o controle sobre um jogo que começou no final dos anos 80. Chamava-se Snapioski, que pegavam alguns copos opacos e uma bola. Tentavam enganar os ingênuos, como os caminhoneiros na Espanha. Esse jogo, juntando todos os pontos pela cidade, dava 10.000 rublos por dia. Se você quisesse comprar um carro Ziguli modelo 6 de maneira honesta, tinha que entrar numa lista de espera de 6 anos e quando te dessem a autorização, aí sim pagava 7.200 rublos. Se não quisesse esperar, então pagava o dobro, 14.000 rublos. O salário médio de uma pessoa comum ia de 120 a 180 rublos por mês. Imagine o que significavam 10.000 rublos por dia. Na US, por trocar moedas estrangeiras de forma ilegal, você ia para a cadeia. Os estrangeiros faziam a troca no hotel através de intermediários. Eles entregavam o dinheiro dentro de uma matrioshka e o intermediário pagava para que eu fizesse vista grossa. Se por contrabando de jeans você podia pegar 2 anos de prisão, então
Sim, era assim na URSS nos anos 70 e 80. Por um vinil também pode parecer exagero, mas por isso você ia parar na cadeia. Por câmbio ilegal de moeda, você pegava 8, 10 anos de prisão. Como turista, você tinha que gastar sua moeda estrangeira nas lojas especiais para isso. As lojas se chamavam Abedu, só para estrangeiros. Por exemplo, uma matrioshka aqui na rua valia 0,50. Nessas lojas custava 25. Acabamos de chegar com Serguei a... Bairro de Kirov, Avenida de Moscou. Sim, a Avenida de Moscou é um bairro que foi construído logo após a guerra. E bem, tem essa aparência, que vimos no outro vídeo, mas de Moscou não é tanto de São Petersburgo dos czares. Na verdade, em um prédio daqui morou o famoso roqueiro e músico Viktor Tsoi e, conforme Serguei me contou, foi lá que ele compôs. A maioria de suas músicas e sucessos é conhecida por quem está envolvido na cultura soviética e no rock. A primeira parada deste tour é, como eu disse, aqui no bairro de Kirov, onde eu morava, Viktor Novoselov. Um personagem conhecido por todos, como Serguei comentou, em São Petersburgo ligado a isso. Reino do crime. Um personagem que começou nos anos 90 a se envolver com o mundo dos bandidos e do controle de mercados. Estando em uma posição de poder no governo, bom, não de poder muito elevado, mas também não de poder muito baixo, ele estava no departamento de migrações, controlava e concedia permissões de migração. E ao mesmo tempo, nas sombras, bem, ele estava envolvido em negócios de controle de mercados, de produtos e de carros. Embora ele tivesse controle sobre esses mercados, o que ele sempre desejava era poder, segundo me disse Serguei. E as disputas entre os grupos de bandidos fizeram com que, em 93, nesta mesma casa onde estamos agora, onde ele morava, ele sofresse uma tentativa de assassinato, onde ele levou 3 tiros, mas não morreu, ficou inválido e continuou com sua atividade, por assim dizer, embora cada vez mais direcionada ao governo, não à ação governamental. Aos poucos ele queria se livrar desse peso que era seu passado sombrio, seu passado criminoso. E no ano de 99, deu uma coletiva de imprensa e foi então que encomendaram o assassinato dele. Vocês têm que imaginar que nesta rua todos esses carros que vocês veem aqui não estariam estacionados. Finalmente, no ano de 99, eu já tinha conseguido tudo o que queria. Eu era porta-voz da Assembleia Deputado e resolvia os assuntos dos inválidos na cidade. Por isso já me via dentro do governo em Moscou. Mas eu entendia que precisava me livrar do meu passado com os bandidos. E para isso decidi dar uma entrevista para toda a imprensa. E começou a incriminar o chefe de polícia da cidade, dizendo que enquanto ele acoberta todos os bandidos, e começou a dar os nomes das gangues. Todos ficaram surpresos com o que ele estava dizendo na frente das câmeras. 3 dias depois, demitiram o chefe de polícia. E 2 meses depois dessa coletiva de imprensa, chega a manhã do ano de 99, ele saía de casa em seu Volvo, por essa mesma rua para o trabalho. Eles se prepararam neste semáforo e um pedestre se aproximou e colocou uma bomba com ímã no teto do carro, escondida em uma fita VHS. Nesse momento, o motorista sai do carro e começa a atirar no pedestre, que conseguiu entrar em um carro que o esperava do outro lado da rua.
A explosão foi precisa e tirou a vida de Novoselov. Na TV anunciaram discretamente que haviam tirado sua vida. Provavelmente por um acerto de contas. Assim terminou a história de Viktor Novoselov. Segundo o que Sergei está me dizendo, o termo Banditsky Peterburg foi cunhado pela imprensa, pelos jornalistas, devido a 3 assassinatos que tiveram muita repercussão, segundo me comentaram, não faz muita justiça à cidade, porque naquela época, não só São Petersburgo tinha bandidos, mas era algo que se podia encontrar por toda a Rússia. Foram especialmente assassinatos políticos. Em 18 de agosto de 1997, o vice-governador da cidade, Mikhail Manievich. Em 20 de novembro de 1998, a deputada da Duma Estatal, Galina Starvoitova. E o terceiro, o de Viktor Novoselov, que acabamos de contar. Uma coisa que me comentaram, Sergei agora também, que é muito curiosa e eu nunca tinha ouvido, é que no cemitério... Bom, a pessoa responsável por cuidar do cemitério tinha acesso a informações muito delicadas que comprometiam os bandidos porque eram realizados muitos enterros ilegais. Ou seja, quando havia tempo, eles eram colocados debaixo das tumbas e quando não havia tempo, a outra opção era fazer nichos entre as tumbas de forma vertical e eles eram colocados ali. Então, claro, quando as pessoas tinham essas informações e podiam recorrer às autoridades diretamente, eles eram eliminados para evitar qualquer vazamento de informação. O que era interessante para a doença, para se unir? O que levava os jovens a se juntar aos bandidos? Pobreza extrema da população, não ter o que comer. Desemprego, salários baixos, más condições da população. Chegamos com Sergei a outro dos lugares icônicos desta São Petersburgo criminosa e é o lugar onde assassinaram e tiraram a vida do vice-governador Mikhail Manievich. Aqui está a placa que honra sua memória. Ele saiu de sua casa na rua Rubinstein, na central rua Rubinstein, como podem ver, cheia de prédios clássicos típicos de São Petersburgo. E no carro ele estava com sua esposa e o motorista. Em um dia comum de trabalho, ele estava indo para o seu escritório para participar de algumas reuniões e recebeu alguns tiros vindos de um atirador de elite muito experiente. O assassinato foi meticulosamente planejado na esquina onde atualmente há um restaurante. Antes havia uma peixaria e foi lá que estavam os 2 pistoleiros pertencentes a esse grupo, responsáveis pelo acompanhamento diário do carro de Manievich. Assim que ele saiu de casa, deram um sinal verde para o atirador de elite, que se posicionou na janela em frente. Quando ele parou no semáforo vermelho, o atirador abriu fogo. O principal motivo pelo qual assassinaram este jovem vice-governador tinha apenas 36 anos. Foi porque ele não queria vender uma parte das ações do Porto de São Petersburgo para os bandidos ao se recusar a fazer parte dessa corrupção e desse mundo criminoso. Os bandidos tiraram sua vida. O assassinato foi cometido com uma arma pouco comum, um fuzil AK-47. Com mira óptica é estranho porque essa arma tem muita dispersão. Foi um milagre que não tenham tirado a vida de mais ninguém. Trabalhou um atirador de elite profissional, possivelmente vindo da guerra da Chechênia. Se você olhar as fotos, todas as balas acertaram o lugar onde estava Manievich.
Se tivesse sido um rifle, seria uma coisa, mas com um AK-47 é um trabalho de precisão. Acabamos de passar por uma prisão que está abandonada à beira do rio. E Serguei está me dizendo, bom, ele me comentou que tinha uma peculiaridade. As celas de isolamento tinham formato de cruz. As Cruzes é uma prisão conhecida na cidade por ter esse formato e foi fechada recentemente, foi construída pelos czares há cerca de 200 anos. Não, estou mentindo, faz cerca de 150 anos. Tem formato de cruz e uma igreja no meio. As condições dos presos eram monstruosas naquela época. Eram 30, 40 detentos por cela, todos amontoados. Havia muitas infecções e as paredes favoreciam a tuberculose. Agora está fechada e querem construir um complexo turístico. Bem, o Serguei me comentou que essa prisão também aparece em filmes e em séries muito famosas da Rússia, por exemplo, Siostry ou Banditsky Peterburg. E tem também programas como Rússia Criminal, nos quais, bom, vocês podem ver o quão importante foi ou o quão conhecida foi essa prisão, né? E já finalizando o itinerário de os bandidos de São Petersburgo, viemos, Serguei e eu, ao mercado Tarskovsky, um dos vários mercados que vocês podem encontrar em São Petersburgo e que ilustram e nos dão uma ideia de como funcionava o esquema nos anos 90 dos mercados com os bandidos. Essas espécies de máfias ou organizações lutavam pelo controle dos mercados, dos bairros, para poder lavar seu dinheiro. E tudo era feito através da organização dele, a organização mafiosa dele. Então, se alguém queria vender suas coisas no mercado, tinha que passar por eles. Isso envolvia muito tráfico de dinheiro e mercadorias, como mencionei no início do vídeo. Com a queda da União Soviética, São Petersburgo se tornou um ponto importante desse trânsito de mercadorias. Como não podia faltar um mercado, vocês já sabem que nos vídeos eu sempre gosto de passear por um mercado, hoje este certamente não tem nada a ver com como era nos anos 90. Está totalmente reformado, como vocês podem ver. Bom, está muito bonito. Eu vim aqui também especialmente porque, bom, aconteceu um dos muitos casos que aconteciam e que eram frequentes naquela época, né? Aqui um grupo de 60 ou 70 bandidos no ano de 92, que lutava justamente por esse controle do qual eu falava antes, entrou e fez um tiroteio, fez várias vítimas e deixou muitos feridos. Um dos muitos episódios que cercam essa lenda, não, dos bandidos em São Petersburgo, podemos imaginar como por esses corredores, olha, podemos até encontrar arte e quadros, um antiquário, não só comida, também roupas de segunda mão, com certeza. Esses bandidos, além de controlar todas as barracas de venda e de permitir que as pessoas vendessem ou não, também, é claro, cobravam o direito a isso. Todo mês era preciso pagar para eles sua taxa em dinheiro não declarado. E bem, com essas taxas eles mantinham sua organização. Através dessas taxas, por isso brigavam muito pelos mercados, porque gerava muito dinheiro que sustentava sua organização. Depois, para controlar outros tipos de negócios ou outros tipos de atividades. Bem, desse mercado soviético convertido em mercado moderno, bom, em processo. Podemos encerrar o vídeo de hoje por aqui.
Convido todos que quiserem saber mais ou ver esse tipo de excursão, pois estão disponíveis e é uma história. Uma parte da história russa que quase ninguém conhece, mas que não deixa de ser importante. Bom, vamos com os Uzbeks. Tchau, nos vemos no próximo vídeo.